Murder Drones, ou drones assassinos, ou drones de desmonte. Uma série de animação indie que é mal falada por muitos por ter um roteiro bem confuso, viu? E bem falada por outros pelos seus personagens carismáticos, humor divertido e ação incrível. E aqui Jasio, pronto pra defender essa série com unhas e dentes, viu? Mas também tentar explicar a história, isso mesmo, tentar, né? Porque essa bodega é confusa mesmo. E contar os motivos do porquê dessa animação ter tido tanto potencial desperdiçado, mostrar a fandom e suas peculiaridades em fanarts e toxicidade em chips de personagens, além de, claro, dar a minha opinião sobre alguns personagens do porquê a série é foda pra caramba. Então já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada desse canal foda pra caralho, fechou? Olá, senhoras e senhores, aqui vos fala é o Suei. E hoje, meus nobres, a gente vai falar da série das robôs coxudas assassinas. Vamos falar de Murder Drones e toda a sua história confusa, porém muito boa. E também da sua fandom duvidosa. Bem, para eu entender melhor essa bodega toda, eu confesso que eu tive que dar uma olhada em muitos vídeos para eu entender essa história. Mas o vídeo que eu mais me baseei foi o do canal do Félix Cartoon. O canal dele vai estar na descrição ou no comentário fixado, beleza? Basicamente, rapaziada, no início da lore deste universo havia uma empresa interestelar chamada J.C. Jameson, que possuía sede na Terra, que fabricava diversos produtos, desde canetas simples até drones operários complexos, que eram robôs que serviam como assistentes para os humanos. Só que nem tudo são flores, né? Porque nesse universo também existe o Solver Absoluto, que é como se fosse uma entidade ancestral extremamente hostil de origem desconhecida que busca consumir toda a vida para saciar a sua fome, capaz de destruir planetas inteiros para isso. E isso, inclusive, é um dos principais problemas dessa série. Tipo, esse daí é o maior antagonista, só que ninguém nem sabe direito de onde isso vem, mas beleza. Continuando, essa entidade ela é tratada como se ela fosse uma espécie de vírus que é capaz de infectar os drones e lhes conceder diversos poderes. Poderes esses como telecinese, regeneração, criação de ilusões, criação de objetos, teletransporte, controle mental e até mesmo ser capaz de criar uma espécie de buraco negro ou esfera de energia com uma potência bem destrutiva. E aí J.C. Jameson ela já tinha planos para mandar os seus robôs e humanos para um planeta conhecido como Cooper 9 para tentar transformá-lo em um planeta habitado por humanos, já que as condições de vida humana naquele planeta eram bem difíceis devido ao seu ar tóxico. Só que com a aparição do Solver Absoluto, alguns robôs começaram a ser corrompidos por essa entidade, e aí os planos mudaram, e começaram a tentar achar alguma forma de impedir esse bug ou vírus, e tentaram várias programações tentando solucionar de uma vez por todas esse problema. E aí que somos apresentados a nossa primeira humana, a Tess Elliot, que é a filha dos sócios da J.C. Jameson, que vivem em uma mansão na Terra com outros robôs que fazem parte da trama, sendo eles o N, a J e a V, que tem como função servir a Tess. Só que aí um dia apareceu lá na mansão mais um desses robôs assistentes. Só que esse robô não era ninguém menos que a Sim, a antagonista principal da série e a robô mais corrompida pelo Solver Absoluto e o melhor receptáculo possível para o mesmo. E aí, enquanto isso, os humanos em Cooper 9 já estavam trabalhando em programas e atualizações para resolver o bug do Solver Absoluto. Mas para testar esse programa, eles precisavam de robôs infectados com esse Solver para servir de experimento. E é aí que conhecemos mais dois drones, só que esses estavam infectados, que são a Nori e a Eva. E aí eles começaram a testar primeiro na Eva, mas não foi bem um sucesso, já que fez ela voltar a ter consciência, mas não resolveu 100% do problema do Solver Absoluto, já que ela ainda tinha os poderes do Solver e conseguiu os usar. E aí eles prenderam ela, né, pra ela não machucar mais ninguém, e foram testar esse programa dessa vez na Nori. Só que a Nori tava tão corrompida pelo Solver que assim ela conseguia controlar a Nori, mesmo assim estando na Terra. Isso mesmo, assim estando na Terra, ela conseguia exercer controle mental na Nori estando em outro planeta, pra você ver o nível de poder dessa porra, hein? E aí a situação tava tão caótica que eles precisaram chamar a Eva de volta pra ela conseguir colocar o programa à força na Nori, já que ela era muito forte e os humanos normais só iam acabar morrendo. E aí precisava da Eva, que tinha o poder do Solver Absoluto, pra conseguir conter a Nori e colocar o programa nela. Eles pedem a um estagiário pra ir buscar a Eva, e enquanto eles contêm a Nori. E quando o estagiário volta com a Eva, ele pede pra Eva esperá-lo do lado de fora, já que ele ia entrar sozinho pra ver qual que era a situação. Mas quando ele entra lá, tá tudo sob controle, tá todo mundo vivo e a Nori já foi contida. Mas aí ele começa a notar algumas coisas meio estranhas, né? Ele começa a sentir o cheiro da merda nas calças e ele percebe que fudeu, porque na verdade
não tava tudo sob controle, já que todo mundo já tinha ido de Vasco pela Nori, e tudo aquilo não passava de uma ilusão. Lembra que eu disse que um dos poderes do Silver era ilusão? Então. E aí a Eva chega e salva o estagiário e bota o pendrive à força na Nori. Mas como último recurso, assim que tava controlando a Nori, ainda consegue lançar uma esfera de energia tão potente, mas tão potente, que ela acaba erradicando a vida humana no planeta de Cooper 9, e restando apenas os robôs operários. E aí, sabendo disso, a Jesse Jameson começou a criar robôs de desmontes, que são os Murder Drones. Oh meu Deus, ele falou o nome da série! Com o objetivo de tentar corrigir os drones infectados se possível, e caso não fosse possível, eliminá-los. Mas assim, né, ela é basicamente o Tinhoso em forma de robô em mini saia. E aí, o que ela faz? Ela decide ajudar o Vasco em uma contratação em massa. Ela pega e toma o controle de todos os robôs de desmonte, já que eles tinham um alto armamento, e usa eles para extinguir a raça humana inteira. E então ela causa a destruição dos humanos, reconstrói o NAJV em robôs de desmonte e ainda por cima destrói o planeta Terra. E depois de tudo isso, ela ainda altera a memória do N da J e da V e mobiliza ele mais os drones de montagem para ir até o planeta da Cooper 9 e destruir todos os drones operários comuns, além de destruir os laboratórios que continham progressos do programa para solucionar e resolver o Solver absoluto. E aí, nesse meio tempo, antes dos robôs de desmonte chegarem no Cooper 9, os robôs operários foram criando uma sociedade funcional, exercendo trabalhos igual aos humanos e até criando famílias e sim, tendo bebês. Como eles fazem isso? Meu caro, não faça perguntas difíceis, tá bom? Vamos apenas seguir a história, ok? E aí a Eva e a Nori também chegam a ter filhas. A Doll, filha de Eva, e a Uzi, que é a nossa protagonista, filha de Nori. E quando os robôs de desmonte chegam ao planeta dos robôs operários, eles fazem uma chacina. Até que o pai da Uzi, Kandorma, cria diversos portões que são capazes de proteger a colônia robô de ameaças invasoras, que são os drones de desmonte. E é a partir daí que a nossa história começa nesse universo maravilhoso. Entendi, mas isso foi meio confuso, Surrey. Mas eu acho que eu entendi, viu? Valeu. Eu tô ligado, meu cara, eu tô ligado, mas não tem muito que eu possa fazer, tá? A história é confusa mesmo, tá? Não tem jeito. Esse, inclusive, é um dos pontos negativos dessa bodega. Porque o que eu te expliquei agora, eu sinceramente duvido que alguém que tenha chegado perto de entender apenas assistindo a série normalmente. É muita informação jogada em você. Até o episódio 4, até que é de boa. Mas depois disso, velho, é uma enxurrada de informação seguida com pouca explicação pra muitas coisas. Como, por exemplo, até hoje, ninguém sabe ao certo a origem desse Absolute Solver. Até na wiki do jogo não tem uma explicação muito clara. E tipo, assim, qual que é o objetivo da Assim? Por que ela se rebelou contra os humanos? Ela foi possuída e pronto? E aí por ela ser possuída por essa entidade hostil, ela ficou maluca? E ela quis matar todo mundo? Pô, e antes de tudo, bem no início, bem no primeiro episódio, a N, a J e a V se encontram e lutam contra os robôs operários. Só que aí, o N, ele fica do lado da Uzi. A V, ela é capturada. E a J, ela morre pra Uzi. Só que a J, ela é meio que a líder do esquadrão. E esses robôs, eles basicamente dizimaram a Terra. Mas ela morre de uma forma tão patética, que puta merda. Ela é muito fraca. A J, ela tropeça e morre pra Uzi, que não tinha nenhuma experiência real em combate. Era só uma gótica emo robô adolescente. O N lutando também nem se fala, é uma merda. Nem dá pra acreditar que esse é um robô assassino. E muito menos acreditar que esses carinhas aqui conseguiram dizimar a Terra. A J, ela ainda volta depois na série, ela consegue reviver de alguma forma e ela é humilhada de novo. Meu amigo, essa daí que é a tal líder do esquadrão, a líder, essa é a líder. Eu não quero nem ver os soldados comuns então, viu, porra. E tem também outra criatura que aparece na série e depois disso nem se tem menção dela, que é aquela centopeia robô gigante. Ela é um monstro absurdo de tamanho descomunal e ela simplesmente é ignorada pelo resto da série inteira e só aparece nos créditos e foda-se. A Doll, a filha de Eva, aparece também, faz uma confusão e morre de forma patética, sendo que ela conseguiria se teletransportar e usar seus poderes para fugir da morte. Mas ela só morre mesmo, pronto, acabou, né? Ela também é jogada de lado, jogada de escanteio. O humor da série é bom, é muito bom, mas às vezes os caras eles até usam a morte de figurante como piada. E isso, velho, não é tão engraçado assim quando começa a ser repetitivo, sabe? Por exemplo, depois de um tempo, o N e a V, eles começam a ficar perto dos drones operários e meio que ficar amiguinhos deles. Ninguém mais fica com medo deles. Tipo, eles mataram dezenas, centenas se pá de outros drones operários, mataram até mesmo a família de alguns ali. E ainda assim,
foda-se. A V fala que vai matar alguém ali e eles acham que ela tá zoando. Isso daí eu acho que foi desnecessário em alguns pontos. Eu sei que era humor e meio que os drones serem inocentes e tal, mas tinha coisa que nem fazia sentido. Pô, literalmente no episódio final, a V ela tava com a cabeça de um dos drones na sala de aula e nada, nenhuma reação. Ela literalmente demonstra ser uma psicopata sádica maluca em alguns momentos, como se gostasse de matar, e ainda assim o que acontece é tipo, ei, olha, é a V, oi V, você vai matar eu também? Pô, aí não, né, mano? Dá pra perceber essa inocência e essa ingenuidade dos drones, mas pô, eu achei demais em alguns momentos, sabe? Eu sei que são meio que criança, mas ali até os adultos são inocentes algumas vezes e ingênuos até demais. Então é foda. E ainda assim, o principal problema nem é esse, porque tem um amor que o N sente pela V que é mostrado desde o primeiro episódio e é esquecido. Isso daqui é o que mais gerou insatisfação, tá? Porque o N claramente sente algo por ela, tanto que ele não consegue nem lutar direito contra ela, e ela, por mais que tente esconder, ela também demonstra ali um certo sentimento por ele e também até se sacrifica por ele em um dos episódios. Só que ainda assim, a Uzi entra, o N vai tendo momentos com ela e vai esquecendo a V vê a Uzi, se aproxima do N e pronto, ela só aceita e acabou. Sendo que os dois tiveram até um passado juntos, lutaram em batalha juntos e aí pronto, chegou uma robô gótica e acabou, né? Pô, o N apenas se entregou ao amor pela gótica adolescente e a V virou e disse, perdemos, e aceitou isso e foda-se. Mano, não faz sentido, não faz o menor sentido, pô, que é isso? Era pra ser construído ali, tá ligado? Só que foi como se fosse apagado, é como se mudasse até a personalidade, tipo, dos dois. Pá, agora a V, quem que é a V? Quem que é essa mocreia aí? Eu tô gostando da gótica e a gótica eletrônica, pô, aí não, velho, aí não. E mesmo com todos esses problemas, tem a fandom que fica fazendo fanarts meio complicadas, né? Mas isso nem é o pior, porque o pior mesmo é a briga quando o assunto é shippar. E até as polêmicas que envolvem isso. Porque teve uma época que eles achavam que o N era maior de idade e a Uzi era uma robô adolescente. E começaram a problematizar isso, sendo que eles são robôs! Robôs, cacete! Pelo amor! E aí parece, velho, que essa polêmica imbecil, eles lançaram até um episódio deixando claro que a idade mental de criança e adolescente de ambos os lados, tanto da Uzi quanto do N, pra meio que abafar isso, né? E os chips continuarem. Do que você tem medo, hein? Eu não tenho medo. Eu tenho! A Uzi tem! Ela é uma criança que nem a gente vê! E os chips mais presentes, obviamente, são Uzi e N e V. E antigamente rolava até uma guerra civil nas redes sociais pelo jeito, né? Pra ver qual chip era melhor. Mas hoje deu uma melhorada boa, viu? Mas por mais que essa fandom tenha os seus problemas, sejamos sinceros, ela dá de 10 a 0 na fandom do circo digital, né? Se bem que não precisa de muito, porque eu nunca tinha visto uma fandom que faz a própria autora desistir do seu trabalho. Dito isso, dito tudo isso, todos os problemas de roteiro, a confusão da história, os problemas da fandom, o fato de que você talvez não entenda porra nenhuma do episódio 4 pra frente na série, ainda assim essa série é incrivelmente foda. E quem discorda não sabe porra nenhuma. Pronto. A animação é boa, os efeitos são bons, o humor, por mais que eu tenha criticado, é muito bom e engraçado na maioria das vezes. Tem ação, tem romance, tem gore, entre aspas, né, porque são robôs, tem fatality, tem casos de família, destruição planetária, sobrenatural até, porque tem muita bizarrice nessa série, e ainda por cima, meus caros, tem uma vilã que sim, é muito boa, por mais que a galera critique ela, até eu aqui, ela é muito foda. Olá, Uzi. Oi, Annie. Porque assim, ela é facilmente uma das melhores personagens dessa série e ela é facilmente um dos melhores vilões das séries indies animadas. Eu falo isso com tranquilidade, viu? Foda-se. Ah, mas o Adão de Rasbinhotel. Ah, mas o Alastor. Ah, mas o Kenny de Digital Six. Irmão, assim ela destrói planetas, meu caro. Ela é o mal mesmo. Ela rasga sua pele, arranca seu coração e devora ele. Ela literalmente faz isso na série. Bota medo pra cacete. Apesar da fandom ficar criando umas fanarts ali e aqui, né, que, porra, acaba um pouco com o medo dela. Mas ela é sinistra sim, mano. E ela é doidinha e biruta pra cacete, né? O que faz muito, o que dá muito carisma pra ela e a personalidade dela é foda. Lambda.
Moleque, ela meteu até mesmo uma referência de FNAF Sister Location, pegou a Tessa, aquela que era humana lá, mandou ela de Vasco e vestiu a pele dela, fi. Pique Michael Afton. Ela perde a cabeça, ela bota a cabeça no lugar, ela teve o coração arrancado, evaporado e consumido. E ainda assim, não morreu no final. E ela é responsável pela destruição da Terra e extinção de toda a raça humana. Aô, potência! Meu amigo, eu não preciso nem dizer, né? Ah, mas o Adão, ele tem as piadas de pica dele. Ai, mas o Alastor, manipulação. Mas o Kane, ele é o mestre do ciclo de... Porra, tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem? O Adão morreu pra Nifit. O Alastor, ele foi capacho. Ele morreu da forma mais idiota e foi capacho. Virou escravo lá daquela demônia lá. E o Kane, ó, Alt F4, acabou com ele. Pô, tá de sacanagem? Meu irmão, quando a Sin tá presente, a pica mestre realmente não é nada. E os outros, muito menos. E dificilmente vai ter um vilão tão sinistro quanto ela, tá? Porque como se não bastasse, ela tem a melhor luta da série, junto da melhor música de animação indie também, viu? Não tem nem como discutir isso daqui. Ela é foda demais, tá? Não tem... Assim, ela é sinistra e é simplesmente, quando ela tá em cena, é simplesmente cinema, meus amigos. E meus caros, eu sei que a série tem os seus defeitos, eu sei que ela é confusa sim, muito dificilmente você vai conseguir chegar perto de entender tudo se tu assistir pela primeira vez e não ver nenhum canal de teoria ou história. Mas pô, vamos dar um desconto, né? Olha o quanto a série escalou. Por exemplo, Digital Circus, a série ela foca no circo digital e é isso aí, e tá tudo certo. Tem os cenários digitais ali, aqui, as aventuras e beleza, e eles tentam sair de lá até o último episódio. Basicamente o prólogo é eles no circo digital e o epílogo é eles tentando sair do circo digital. Mas agora tu pega essa série Murder Drones, tu começa com a ameaça dos drones de desmonte. E é isso, né? Eles estão basicamente numa colônia, eles não podem, como por exemplo, sair dali, tá ligado? É literalmente isso. Esse é o prólogo. No final, no epílogo da série, você tá literalmente os drones de desmonte junto com os drones operários tentando lidar com uma ameaça planetária que basicamente é um vírus cósmico, uma entidade cósmica devoradora de mundos e não sei o que. Mano, dá pra dar aquela passada de pano, não? Pô, acho que nenhum autor falou, mano, como é que mantém um roteiro bom com essa ameaça aqui? Talvez seja isso, né? Eu vi muita gente falando que foi o circo digital também que ocasionou um pouco a piora dessa série. Porque enquanto essa série estava sendo lançada, o circo digital foi lançado também e ele quebrou recordes absolutos e até ofuscou o Murder Drones. Mas isso não tem nada confirmado, né? Mas, no mais, eu quero que se lasque, porque a série é boa sim, vale a pena tu assistir, ela é muito boa, divertida, se tudo der certo pode até ter segunda temporada, beleza? E tem aqui no YouTube, é 0800, é só você pesquisar e pronto, tu vê, acabou, mano. Tu não perde nada. Pô, no máximo umas 3 horinhas ali, entendeu? E, por mim, pode ter até segunda temporada, né? Desde que não tenha um final horroroso. E eu espero que tenha, porque terminou um pouquinho aberto, né? Então vamos aguardar, vamos esperar, porque a esperança é a última que morre. Na verdade, não. Porque assim talvez seja a última que morre. Porque essa desgrama não morre nem fudendo. Puta merda. Você tá ótima. Já considerou usar um lacinho, hein?